Roberto Dani, sou professor aqui da Escola Municipal Visconde do Rio Branco e eu trabalho aqui atualmente em sala de recurso multifuncional há 2 anos aqui. De magistério eu tenho 14 anos, sou formado em História e Pedagogia e também tenho 2 pós-graduações, uma em História do Brasil e outra em Neuropsicopedagogia. Roberto, tem uma dúvida muito comum que as pessoas têm entre autismo e o Down. Qual é a diferença? A principal é a física, né? Porque a síndrome de Down é uma característica que você consegue visualizar. E alguns traços, principalmente no rosto, na questão do olho um pouco puxado, a questão da mão, que os dedos são um pouco menores. No autismo não, no autismo você pode passar pela rua por uma pessoa com característica de espectro autista e você não vai perceber isso, porque são consideradas pessoas sem traços físicos aparentes com relação ao transtorno que eles têm. Entendi. E no caso, o autismo, ele tem os níveis. O Down também tem ou não? Olha, o Down, a questão ele não é diferenciado em níveis, mas acontece que também tem questões que tem pessoas que têm o síndrome de Down que elas conseguem se socializar melhor. Em contrapartida, tem outras que têm dificuldade muito grande de se socializar. No caso do espectro autista, tem os 3 níveis. E a gente sempre trabalha com os 3 níveis. Dentro dos próprios 3 níveis, a gente também tem diferença. O nível 1 não considera que todos são iguais dentro do nível 1. O nível 2 também, o nível 3 também não. E quais são as diferenças? Nível 1, 2 e 3, né? Isso. E quais as diferenças entre eles? No nível 1, que a gente considera, são aqueles que têm maior facilidade de aprendizado. Aqueles que conseguem uma interação, mesmo que com uma certa dificuldade, mas uma interação social. Geralmente, antigamente era considerado, que agora até ele caiu por terra esse termo, era chamada síndrome de Asperger, que eles têm geralmente alguma habilidade acentuada, ou na matemática, no caso de raciocínio lógico matemático, ou na própria escrita, ou em outros. Já o nível 2, ele fica entre o 1 e o 3, e ele pode sim até migrar. E tem alguns casos que, dependendo da terapia do que seja feito, ele pode migrar para o 3 se não tiver a terapia, se não tiver um ajuste, se não tiver, vamos dizer, uma interação até medicamentosa, ele pode chegar ao 3, o 2 partir para o 3. E no caso do 2, ele também pode partir para o 1, dependendo daquilo que a criança vai fazer. Uma terapia ocupacional que ajude, uma musicoterapia, uma terapia esportiva. A medicação também é super importante, que é um preconceito de alguns pais. E hoje em dia nós temos um trabalho, um estudo aí voltado ao canabidiol, que já tem estudos comprovando que o canabidiol tem ajudado muito. É um medicamento? Em relação ao tratamento do autismo. Tratamento não, eu vou falar tratamento de doença. O autismo não é uma doença, é um transtorno. Então, mas a questão da melhora em alguns momentos daquela pessoa que tem um transtorno de espectro autista. Essa substância que tu falou aí é um medicamento? Ele é extraído a partir da cannabis sativa, se faz um óleo, em alguns casos até já se faz um comprimido, e aí conforme a interação do médico, o médico analisa quanto que é o percentual que aquela criança vai tomar, ou aquele adulto vai tomar, e ele começa aquele tratamento. Geralmente o autista, em alguns casos, ele tem algumas estereotipias que melhoram muito com o uso do canabidiol. Estereotipia tem a ver com estereótipo, você está falando? Isso. Geralmente a estereotipia mais característica que ele tem, geralmente, é mexer muito com as mãos. O autismo, geralmente, você percebe que ele mexe muito com as mãos. Então, em alguns casos, diminui bastante. A questão também de alguns comportamentos que são considerados inadequados para a sociedade. Então também melhora, porque eles conseguem perceber que aquele comportamento não vai fazer bem para ele. E alguns comportamentos que não fazem bem, geralmente eles também gostam de automutilar. Então isso também diminui bastante com o canabidiol. E aqui, né, a gente está na sua sala, a gente chama de sala de recursos, né? E você pode, assim, explicar alguns trabalhos que você desenvolve com os alunos incluídos, né, que a gente fala? Isso, são chamados alunos incluídos. Eu gosto muito de trabalhar com material reciclado. E aqui nós temos alguns, aqui é um autoditado que a gente trabalha, que foi feito com uma caixa de papelão, palito de picolé, que aí a gente pede para o aluno colocar na primeira linha e na segunda linha, e ele lê o que está escrito, com as sílabas formadas bo, lu. E aí também pode botar aqui, ele vai colocando, aonde ele for colocando ele vai ter, ó, H,
Lu. E aí ele vai lendo, é um autoditado que a própria criança faz. Aqui também eu trabalho com a questão da fração, também usando aqui material reciclado. É uma caixa de isopor que geralmente vem em algumas embalagens. Aí eu trabalho com isso aqui com ele para eles aprenderem um pouco de fração. A gente trabalha frações com ele. Esse aqui também é um autoditado, próximo a esse aqui, mas é feito com rolos de papel higiênico. Aí eu coloco para eles, ó, lama, lado, lata, laje. E aí ele vai colocando e lendo também. Aqui nós temos algum material, que são materiais que foram adquiridos. São materiais, aqui tem a torre de Hanoi, a criança vai trabalhar bem com raciocínio lógico matemático. Aqui tem outra torre também, que também é bem usada por questão de raciocínio lógico matemático. E ali tem a que eles gostam mais, que é essa aqui. Que eles têm que colocar. Esse aqui é um dos que eles mais gostam. Por quê? Aqui envolve o desafio que eu faço com eles. Aqui tem várias fichinhas que eles têm que colocar as figuras aqui exatamente iguais à ficha que está aqui. Aqui a primeira linha já foi colocada, aí ele vai querendo colocar e eu jogo com eles isso aqui. Então é um desafio meu e deles. E a gente fica jogando para tentar ver quem faz mais rápido. E eu tenho cronômetro, eu vou cronometrando com eles para ver. Isso aqui para eles é uma maravilha, eles adoram. Mas tem vários aqui, várias fichas que vão fazer. E aqui também tem alguns materiais que eu uso. Esse aqui também é bem interessante. Esse aqui eu não posso deixar de mostrar. Que é o teatrinho. Pena que a luz não está acendendo. É o teatro que eu faço com eles com uma televisão. Que aqui tem uma lâmpada nos fundos. Tem uma lâmpada aqui, ó. A lâmpada ao acender, ela não está acendendo agora porque a lâmpada queimou, tem que trocar essa lâmpada. E aqui eu coloco as figuras, os personagens, os bichos, por cima, no caso que tem um espaço aqui em cima, e conforme a sombra vai fazendo, eles vão falando, eu vou contando a historinha com eles. Essa aqui também é febre para eles. Porque o que acontece? As crianças que nós temos aqui na escola, principalmente as crianças espectro autistas, eles têm uma característica de gostar do visual. O concreto para eles é bem melhor para a gente poder trabalhar. Isso aqui, o concreto com eles, contar a história no concreto é muito legal para eles. Perfeito. Uma coisa que acontece bastante é que muitos pais, né, e responsáveis de crianças e alunos ou que tem o autismo, ou tem a suspeita, ou não sabe que tem, ou sabe que tem, mas não sabe o que fazer, ou tem vergonha, né? Quais são os melhores procedimentos para esses responsáveis? É importante essa pergunta. Eu participo de alguns grupos de autismo que eu percebo que, devido à falta até de um pouco do conhecimento daquilo que é o autismo, muitos pais não procuram imediatamente buscar essas informações. Mas o principal, o início de tudo, é procurar o pediatra ou o neuropediatra. A partir de algumas avaliações que o neuropediatra vai fazer, ele já vai indicar, vai fazer alguns indicativos para você procurar, de repente, um neurologista, alguém que possa buscar alguns outros testes. Porque são feitos testes, tem um teste chamado ABA, tem alguns testes que são feitos para que diagnóstico com mais precisão. Porque também houve até um embate há pouco tempo com relação a isso, questão, uma pessoa pode deixar de ser autista? Não, não pode. O que pode acontecer é um diagnóstico errado inicialmente. Muitas das vezes se dá um diagnóstico errado de autismo quando não é o autismo, é um TDAH, entendeu? Então algumas características precisam ser estudadas muito a fundo. E a pessoa ideal para buscar essas informações é o pediatra, inicialmente o neuropediatra, que ele vai dar o início, o pontapé inicial para o pai e para a mãe buscar essas informações. E é de vital importância que quando você detecta algumas características, como isolamento social da criança, em alguns momentos, como festa, algumas estereotipias, repetindo muito algumas características, como segurar as mãos, ou virar o braço, muitas das vezes, que você procure uma ajuda, procure um médico, para que isso não seja uma coisa que demore muito, essa característica, aliás, para que não demore muito sair, vamos dizer assim, essa informação para você. Porque quanto mais cedo se descobre, quanto mais cedo se começa os trabalhos com relação às terapias, é melhor. E a gente vê desenvolvimento. Perfeito, valeu. Roberto, muito obrigado, tá? É meu xará, né, Roberto? Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo pela força e pela divulgação do trabalho que vocês estão fazendo. Com certeza. Então, até a próxima. Tchau.